Abertura da Copa do Mundo de 2026. Conheça o palco que deu o pontapé inicial no maior torneio do planeta, o lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Com um valor histórico estimado em 260 milhões de dólares, este templo do futebol é a casa do Clube América e da seleção mexicana. Com capacidade impressionante para 83 mil torcedores, o Azteca fez e fará história mais uma vez. Recebeu a grande abertura, jogos da fase de grupos, além de partidas decisivas das oitavas de final. Próxima parada: Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. Construído originalmente em 1972 por um valor histórico de 43 milhões de dólares, este gigante é a famosa e barulhenta casa do Kansas City Chiefs, na NFL. Adaptado para o futebol mundial e com capacidade para receber 73 mil torcedores, o Arrowhead promete uma atmosfera única, sediando jogos eletrizantes da fase de grupos, a fase de 32 avos e o ápice com as quartas de final. Agora vamos até o Canadá, conhecer o impressionante BC Place, em Vancouver. Com uma estrutura moderna avaliada em 563 milhões de dólares, este estádio espetacular é a casa do Vancouver Whitecaps, na MLS, e também da seleção canadense. Preparado para receber 54 mil torcedores sob o seu teto retrátil, o BC Place vai ser o palco de grandes emoções, sediando jogos da fase de grupos, a rodada de 32 e os confrontos decisivos das oitavas de final. De volta ao território mexicano, conheça o espetacular Estádio Akron, localizado em Guadalajara. Com um design moderno e inovador avaliado em 200 milhões de dólares, este caldeirão é a orgulhosa casa do tradicional Chivas Guadalajara. Com capacidade para receber 48 mil torcedores apaixonados, a belíssima Arena de Guadalajara vai vibrar alto no torneio, sendo o palco de jogos emocionantes da fase de grupos e dos confrontos decisivos das oitavas de final. Continuando nossa jornada pelo México, chegamos ao deslumbrante estádio BBVA, em Monterrey. Conhecido por sua arquitetura monumental e vista para as montanhas, esta arena fantástica custou 200 milhões de dólares e é a casa do Monterrey, os famosos Rayados. Com capacidade para receber 53.500 torcedores, o gigante de Monterrey promete tremer, sediando grandes espetáculos da fase de grupos e os confrontos eletrizantes das oitavas de final. De volta às terras canadenses, vamos conhecer o charmoso BMO Field, em Toronto. Com um investimento de 63 milhões de dólares canadenses em suas expansões posteriores, este belíssimo estádio é a casa do Toronto FC, na MLS. Ampliado para receber 45 mil torcedores nas arquibancadas, o BMO Field está pronto para fazer história, sediando partidas eletrizantes da fase de grupos e os grandes confrontos das oitavas de próxima parada, Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. Avaliado em 512 milhões de dólares, este caldeirão impressionante é a famosa casa do Philadelphia Eagles, na NFL. Com capacidade para receber 69 mil torcedores nas arquibancadas, o Lincoln Financial Field promete jogos inesquecíveis, sediando grandes disputas da fase de grupos, os confrontos de 32 avos e toda a emoção das oitavas de final. Chegamos à costa noroeste americana para conhecer o sensacional Lumen Field, em Seattle. Com uma estrutura monumental avaliada em 430 milhões de dólares, este estádio icônico é a casa do Seattle Sounders, na MLS, e também do Seattle Seahawks, na NFL. Conhecido mundialmente por sua acústica ensurdecedora e com capacidade para 69 mil torcedores, o Lumen Field vai ferver, sediando grandes espetáculos da fase de grupos, o peso das oitavas de final e toda a atenção das quartas de final. Próxima parada: Gillette Stadium, localizado em Foxborough, na região de Boston, Estados Unidos. Avaliado em 325 milhões de dólares, este estádio lendário é a casa do New England Revolution, na MLS, e do vitorioso New England Patriots, na NFL. Com capacidade para receber 65 mil torcedores, o Gillette Stadium promete ser palco de embates históricos, sediando grandes espetáculos da fase de grupos, os confrontos de 32 avos e toda a emoção das quartas de final.
Viajando agora para a ensolarada Califórnia, chegamos ao tecnológico Levi's Stadium, em Santa Clara, uma verdadeira obra-prima da engenharia que custou 1,3 bilhão. Esta arena ultramoderna é a casa do tradicional San Francisco 49ers, na NFL. Com capacidade para receber 71 mil torcedores, o Levi's Stadium promete uma infraestrutura espetacular, sediando grandes confrontos da fase de grupos, os duelos de 32 avos e toda a emoção das oitavas de final. Próxima parada, NRG Stadium, em Houston, no Texas. Avaliado em 352 milhões de dólares, este estádio monumental de teto retrátil é a casa do Houston Texans, na NFL. Com capacidade para receber 72 mil torcedores, o NRG Stadium promete grandes espetáculos nas arquibancadas, sediando jogos eletrizantes da fase de grupos, os confrontos de 16 avos e toda a emoção das oitavas de final. Chegamos agora a Los Angeles, para conhecer o estádio mais caro do mundo, o impressionante SoFi Stadium. Com um custo de construção inacreditável de 5 bilhões de dólares, essa joia da tecnologia e da arquitetura é a casa de duas grandes equipes da NFL, o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers. Preparado para receber 70 mil torcedores em uma experiência totalmente futurista, o SoFi Stadium vai brilhar na competição, sediando grandes confrontos da fase de grupos, os duelos de 32 avos e toda a tensão das quartas de final. Agora vamos até a ensolarada Miami, conhecer o icônico Hard Rock Stadium, construído originalmente em 1987 por um valor histórico de 115 milhões de dólares. Este estádio espetacular é a famosa casa do Miami Dolphins, na NFL. Com capacidade para receber 65 mil torcedores, o Hard Rock Stadium será um dos grandes destaques do torneio, sediando jogos eletrizantes da fase de grupos, a fase de 32 avos, as oitavas de final e o grande duelo da disputa pelo terceiro lugar. Chegamos ao Texas, para conhecer um dos estádios mais imponentes do planeta, o colossal Atlanta Stadium, em Arlington, na região de Dallas, uma verdadeira obra-prima da arquitetura moderna avaliada em 1,3 bilhões de dólares. Esta arena futurista é a famosa casa do Dallas Cowboys, na NFL. Com uma capacidade espetacular para receber 94 mil torcedores, o AT&T Stadium será um dos grandes palcos do torneio, sediando jogos da fase de grupos, a rodada de 32, as oitavas de final, as quartas de final e o teste definitivo com as semifinais. Chegamos a Atlanta, para conhecer uma das arenas mais impressionantes do mundo, o futurista Mercedes-Benz Stadium. Com um custo de construção monumental de 1,6 bilhão de dólares, esta joia tecnológica de teto retrátil é a casa do Atlanta United, na MLS, e do Atlanta Falcons, na NFL. Com capacidade para receber 75 mil torcedores, este gigante promete uma atmosfera espetacular, sediando grandes confrontos da fase de grupos, os duelos de 16 avos de final, as oitavas de final e toda a tensão máxima das semifinais. E, finalmente, chegamos ao ápice da nossa jornada, o colossal MetLife Stadium, em New Jersey. Com um custo de construção impressionante de 1,6 bilhão de dólares, este gigante imponente é a famosa e lendária casa de duas potências da NFL, o New York Giants e o New York Jets, com capacidade espetacular para receber 82.500 torcedores. O MetLife Stadium vai paralisar o planeta, sendo o palco de grandes duelos da fase de grupos, a fase de 32 avos, as oitavas de final e o momento mais aguardado da história do futebol, a grande partida final.